E, Érico, quando você vê alguém procurando se lançar, né? Se lançar não, procurando ganhar dinheiro na internet. Pô, eu tô afim aqui de fazer uma renda extra, ganhar dinheiro na internet e tal. Quais os principais erros que você já viu essas pessoas cometendo? Pô, você entrevistou muita gente no 747, até a pessoa chegar no lançamento, ela deu muita cabeçada. Quais os principais erros que você sentiu nesse caminho? Assim? E começa no começo, assim, bem no começo mesmo, quando a pessoa fala assim, Érico, qual o nicho que dá mais dinheiro? Então, já começou com a pergunta errada. E nada de errado com a pergunta errada, porque você tá começando, você é faixa branca, mas quando o cara tá focando nisso, e não tem nada de errado, ele só tá focando na grana. E não tem nada de errado focar na grana, porque na grana, porque você tem boleto, eu tenho boleto, a gente tem que pagar boleto, empreendedorismo é geração de caixa também. Mas não ajuda a chegar aos 6 em 7 pensando nisso. Se ele mudasse a pergunta e falasse assim, qual o problema que eu tenho que resolver? Olha só. Porque o empreendedor muda o viés, não ganha dinheiro para fazer produto. O produto é o veículo que faz com que ele ganhe dinheiro, mas não é para isso que ele ganha dinheiro. Ele ganha dinheiro para resolver problema. Por exemplo, você está falando ali, o problema que você estava resolvendo é o cara queria publicar um livro e não queria uma editora. Queria ter os direitos autorais, não queria participar do processo, ou não foi aceito por uma editora. Então, você estava resolvendo um problema. Você resolveu um problema na época dos leilões, né? Que era de coletar as informações, porque na época não tinha na internet, né? Como encontrar os leilões. Então, assim, e assim, o produto resolve um problema, mas não... quando você muda a pergunta, você tende a achar, às vezes, o problema não está na resposta, está na pergunta. Então, a pergunta é, qual o problema que eu tenho que resolver? É o seguinte, tem muita coisa que é escasso nesse mundo. Tem muita gente que tem muito dinheiro, tem gente que tem pouco dinheiro. Tem muita gente que tem muita saúde, tem gente que tem pouca saúde. Tem muita gente que tem muitos quilos e tem muita gente que tem poucos quilos. E tem muita gente que teve muitos quilos e agora... e tá despiorando. E tá ficando fit. Mas tem uma coisa, Lorival, que tem gente que todos nós temos muito. O quê? Problema. Porque problema é uma coisa... interessante, porque quando você resolve o seu problema, não quer dizer que sua vida fica sem problemas. Quanto mais você resolve o problema, mais você tem mais problemas. Então, num mundo onde eu não acredito que vai ter menos problemas, vai ter mais problemas. Alguns problemas vão ser do seu controle. Sei lá, talvez peso seja uma coisa que você tem mais controle. Outros problemas derivam de uma situação que não foge ao seu controle. Por exemplo, as eleições. Vai que você votou na pessoa que ganhou e que você gostou, e vai que você votou na pessoa que não ganhou. E vai gerar problema. Mudança de leis dá problema. Mudanças no entendimento da saúde dá problema. Sim. Então, quando a gente percebe que o mundo está cheio de problemas infinitos, que por mais que a gente tenha pouco de alguma coisa, a gente tem muito problema, quando você muda essa pergunta e fala assim, cara, qual é um problema que eu vou resolver? Seja, meu filho não dorme. É um problema. Tem gente que é faixa preta nisso. Tem 1.398 pessoas que resolveram problemas aqui. E aí passa a ter uma escassez de eu tenho que achar um nicho que dá mais dinheiro, porque eu acho que só assim que eu vou fazer o 6 em 7, R$100.000 7 dias, passa a ser, cara, eu posso fazer 6 em 7 com quase tudo. Porque se o produto custa 997 e eu vendo 102, eu fiz um 6 em 7. Sim. Será que existe 102 pessoas nesse Brasil com esse problema? E aí, pô, pegando o gancho, você precisa... você não precisa resolver um grande problema. Às vezes você resolver um problema que é muito dolorido, como o bebê dormir a noite inteira, já é possível, né, de fazer um 6 em 7. Você não precisa ser um prêmio Nobel, né, em alguma área para conseguir fazer um 6 em 7, né? Total. Inclusive, tá aí. Às vezes, resolver um problema menor é mais fácil de fazer um 6 em 7 que um problema maior. Você fica mais específico. Um médico que resolve todos os problemas, o coach que resolve todos os problemas, tende a ser mais barato do que um especialista. Um médico genérico que atende tudo é diferente de um oncologista, de um cardiologista, de um dermatologista. Porque só que ele é especializado naquilo, né? É diferente, exatamente. Né? Quanto mais, digamos assim, subnichado, quanto mais subnichado, você tende a falar mais
a dor com mais especificidade, né, pro avatar, e ele sente mais identificação, né, com aquilo. Total. Pô, por Você exemplo, quer operar o seu olho com alguém que opera tudo ou alguém que só opera o olho? Isso aí que você falou é muito foda. De tipo assim, você não vai pensar no nicho que dá dinheiro, no produto que dá dinheiro. Mas quem é que vai abrir um negócio e a primeira coisa que ele pensa, que ele não vai pensar é onde ele vai ganhar dinheiro? Não é simples, não é óbvio isso. Não é óbvio. E aí, outra coisa, é qual problema que você vai resolver. E você falou o problema. Às vezes não sempre os problemas. E, cara, tem problema de tudo quanto é forma. E a galera que, tipo, o cara que tem muito dinheiro pra investir e não sabe como, talvez é o único problema dele e ele vai pagar um valor muito diferente daquilo do que alguém que resolva todos os problemas da vida dela. Então, qual é o problema que você vai resolver? E, tipo, cara, é a partir daí, depois é que vem a grana, né? E não é óbvio. Não. Não é óbvio. Tanto é que eu abro caixinha de pergunta e às vezes a pessoa fala o seguinte: eu tenho esse curso, vai dar certo? E não é, eu tenho esse produto, vai vender? A pergunta que ela devia estar fazendo é, para quem tem aquele tipo de produto, você tem esse problema? Porque se a pessoa tem um problema, ela tende a comprar um atalho. A gente comprou esse microfone porque é um atalho de amplificação de voz. É um problema que a gente tem. É só problema. E quando ela foca no problema... E às vezes ela vem perguntar pra mim: Érico, eu tenho um curso de nail design. Nail, de design júnior. Eu falei, cara, tem que perguntar pra quem faz essas paradas na unha, né? Ou está considerando. Mas eu não sou o avatar. Então, às vezes, não é... Pra quem você pergunta também faz a diferença. Você vai perguntar pra mim... eu tenho outros problemas. Ema, cada um com seus problemas.